Noite de Halloween. Há 30 anos, nesta mesma noite, o terror se escondeu atrás de um sorriso de abóbora. A época de gostosuras ou travessuras. Crianças fantasiadas corriam de casa em casa, rindo e se divertindo. Mas neste Halloween, algo verdadeiramente assustador aconteceu. Um assassinato. Um crime que chocou a todos. Um assassinato arrepiante e horrível. O chão estava manchado de sangue. Um cenário de pesadelo. A vítima? Um jovem chamado Jack. Ele era conhecido por sua alegria e espírito festivo. A causa da morte? Desconhecida. Nenhum sinal claro de como ele foi morto. Mas uma coisa era clara. Algo sinistro estava em jogo. Este não foi um assassinato comum. Havia algo de sobrenatural no ar. A cidade estava em alvoroço. Todos estavam em estado de choque e medo. O medo tomou conta dos corações de todos. Ninguém se sentia seguro. Sussurros de uma maldição se espalharam como fogo. As pessoas temiam o pior. O Halloween nunca mais seria o mesmo. A alegria foi substituída pelo terror. O assassinato de Jack lançou uma sombra negra sobre o feriado. A polícia estava perplexa e sem respostas. Não havia testemunhas, nem pistas, nem suspeitos. O mistério só aumentava. A única pista? Uma abóbora esculpida deixada ao lado do corpo. Um enigma perturbador. O sorriso da abóbora parecia zombar deles. Um símbolo de algo muito mais sombrio. O caso do Jack da Lanterna permanece sem solução. Um mistério que assombra a cidade até hoje. Halloween. Uma noite envolta em mistério e superstição, onde as sombras parecem ganhar vida. Uma noite em que o véu entre os vivos e os mortos é mais tênue, permitindo que os espíritos vaguem livremente. Não é surpresa que esta noite tenha sido ligada a inúmeros contos de horror e assassinato, alimentando a imaginação de muitos. Ao longo da história, o Halloween tem sido palco de alguns dos crimes mais horríveis e inexplicáveis, deixando um rastro de medo e mistério. Uma dessas histórias sussurra sobre uma vila celta aterrorizada por uma figura mascarada na noite de Halloween, uma presença sinistra que ninguém conseguia identificar. Os moradores, acreditando ser o espírito do submundo, ofereciam sacrifícios para apaziguar sua ira, na esperança de trazer paz à sua comunidade. Mas as mortes continuaram, cada uma mais brutal que a anterior, espalhando pânico e desespero. Há também o relato arrepiante da Inglaterra vitoriana, onde o medo se espalhou como uma praga. Uma série de assassinatos assolou Londres em um Halloween, deixando a cidade em estado de choque. As vítimas eram todas mulheres jovens, seus corpos drenados de sangue, um detalhe que horrorizou a todos. Até hoje, a verdadeira identidade de Jack, o estripador, permanece um mistério, um enigma que continua a fascinar e aterrorizar. O assassinato de Jack da Lanterna enviou ondas de choque pela comunidade. Teorias sobre a identidade e o motivo do assassino correram soltas. Alguns sussurravam sobre um espírito vingativo, buscando retribuição na noite de Halloween. Outros acreditavam que era obra de uma sociedade secreta, um grupo obcecado pelo ocultismo, usando o Halloween como disfarce para seus rituais sombrios. A polícia, no entanto, permaneceu cética. Eles se concentraram em suspeitos mais terrenos. Mas cada pista levava a um beco sem saída. O caso do Jack da Lanterna esfriou. Abóboras. Um símbolo de colheita, abundância e alegria do Halloween. Mas no caso do Jack da Lanterna, a abóbora assumiu um significado mais sinistro. A abóbora esculpida encontrada perto do corpo de Jack era mais do que uma simples decoração. Era uma mensagem. O assassino havia esculpido meticulosamente a abóbora, suas feições distorcidas em um sorriso grotesco. A vela dentro piscava ameaçadoramente, lançando sombras misteriosas. Seria uma provocação do assassino? Uma piada macabra? O sorriso da abóbora se tornou uma lembrança assustadora do crime horrível. Fatos pouco conhecidos. O caso do Jack da Lanterna estava envolto em mistério, um enigma que intrigava a todos. Mas sussurros de ocorrências estranhas e fenômenos inexplicáveis começaram a surgir, espalhando-se como fogo. Um boato afirmava que na noite do assassinato de Jack, uma névoa estranha tomou conta da cidade, cobrindo tudo em um manto de mistério. Esta névoa era diferente de qualquer outra, disseram testemunhas, com um brilho estranho e inquietante. Parecia pesada, opressiva, quase viva, como se tivesse uma vontade própria. Alguns até afirmaram ter visto rostos na névoa rodopiante, figuras fantasmagóricas que os observavam. Outro detalhe perturbador envolvia o paradeiro de Jack pela última vez. Um mistério que só aumentava. Ele tinha sido visto em um bar local, envolvido em uma discussão acalorada com uma figura misteriosa de capa, um encontro que muitos lembravam. Se você assistiu até aqui, deixe seu like. Inscreva-se no canal. Não seja um corno obsoleto. Em relação à noite do crime, o ar estalava de expectativa.
Crianças, vestidas de fantasmas e duendes, perambulavam pelas ruas. Mas por baixo da fachada festiva, uma sensação de mal-estar persistia. Jack, um jovem com um futuro brilhante, estava curtindo as festividades. Ele havia sido convidado para uma festa à fantasia em uma velha mansão isolada nos arredores da cidade. A mansão tinha uma história sombria. Sussurrava-se que era mal assombrada. À medida que a noite avançava, os foliões se perdiam na folia. Mas Jack sentiu um arrepio na espinha. Desmascarando a verdade dos fatos deste caso. A investigação sobre o assassinato de Jack foi um labirinto frustrante de becos sem saída. A polícia vasculhou meticulosamente a cena do crime, na esperança de descobrir uma pista. A mansão, agora um cenário arrepiante do crime horrível, guardava seus segredos de perto. Os convidados, mascarados e disfarçados, tornaram-se suspeitos em um baile de máscaras macabro. Cada álibi foi examinado, cada palavra analisada. A abóbora, aquele sorriso sinistro zombando de cada movimento deles, era o único elo tangível com o assassino. O caso do Jack da Lanterna estava esfriando rapidamente. Semanas se transformaram em meses. O caso do Jack da Lanterna esfriou. Justo quando toda a esperança parecia perdida, uma testemunha se apresentou. Ela afirmou ter visto uma figura sombria fugindo da mansão na noite do assassinato. A figura, envolta em trevas, carregava um objeto familiar, uma abóbora esculpida. A polícia, encorajada por essa nova pista, intensificou sua investigação. Anos se passaram desde aquela noite de Halloween fatídica. O caso do Jack da Lanterna permanece sem solução. A cidade, antes um lugar de alegria e celebração, agora carrega a cicatriz daquele crime horrível. O Halloween se tornou uma ocasião sombria, um momento de lembrança. A lenda do Jack da Lanterna continua viva. Um conto de advertência sussurrado em volta de fogueiras. Um lembrete arrepiante da escuridão que se esconde sob a superfície. O caso do Jack da Lanterna permanece um quebra-cabeça. O assassino, seu motivo, sua identidade, tudo permanece um mistério. Foi um crime passional? Um sacrifício ritualístico? Ou algo mais sinistro? A passagem do tempo apenas aprofundou o enigma. O caso serve como um lembrete arrepiante de que alguns mistérios estão destinados a permanecer sem solução. E assim, a lenda do Jack da Lanterna continua viva. Embora anos tenham se passado, a memória de Jack da Lanterna permanece. Seu destino trágico serve como um lembrete assustador de que a justiça permanece evasiva. O caso não resolvido continua lançando uma longa sombra sobre a cidade. Alguns se apegam à esperança de que um dia a verdade seja revelada. Eles acreditam que mesmo nos tempos mais escuros, a luz da verdade acabará por romper as sombras. Até então, o caso do Jack da Lanterna permanece como um testemunho arrepiante do poder duradouro do mistério.